Palmeiras aposta em bom desempenho como visitante para alcançar Botafogo no Brasileirão. Verdão terá uma sequência de 2 partidas jogando como visitante, contra Bahia e Atlético Goianiense. Bahia x Palmeiras no Brasileirão. O Palmeiras entra em campo na próxima quarta-feira, 20 às 18 horas, para enfrentar o Bahia pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. O Verdão tenta se aproximar da ponta da tabela da competição. Atualmente, faltando 5 rodadas pelo fim do Brasileirão betano, o time tem 4 pontos de diferença para o líder Botafogo. O time carioca enfrenta o Atlético Mineiro também na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Independência. Devido à confusão na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, o time mineiro joga em outro estádio e com portões fechados. Palmeiras como visitante. O Palmeiras aposta no seu desempenho como visitante para diminuir a distância para o Botafogo. O Verdão é o segundo time com melhor desempenho jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do próprio time carioca. O time alviverde conquistou 26 pontos, dos 46 disputados na competição como visitante. Apesar disso, o time vem de derrota fora de casa para o Corinthians por 2-0, na Neoquímica Arena. O Palmeiras não perdia há 8 jogos para seu rival. Depois da vitória sobre o Grêmio jogando em casa, a equipe comandada por Abel Ferreira terá 2 partidas seguidas jogando longe do Allianz Parque, contra a Bahia e em seguida contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. Desfalques do Palmeiras. Além de jogar fora de casa, o Palmeiras também terá que enfrentar o desafio de não contar com alguns jogadores importantes como Estevão, Mike e Richard Rios. Os 3 tomaram cartão e cumprem suspensão. Já o capitão Gustavo Gomes está representando a seleção paraguaia, que terá o último jogo no dia 19, um dia antes da partida do Verdão. Além de ser titular no seu país, há a questão logística para que ele esteja à disposição para o técnico Abel Ferreira. Estevão concorda com Luxemburgo em posicionamento no Palmeiras de Abel Ferreira, mais à vontade. Atacante está com a seleção brasileira e acabou surpreendendo em declaração. Luxemburgo criticou Abel Ferreira no Palmeiras por causa de Estevão. Recentemente, um ex-treinador do Palmeiras concedeu uma entrevista à ESPN Brasil e acabou fazendo críticas a Abel Ferreira. Trata-se de Vanderlei Luxemburgo, que pode ser coordenador de futebol do Santos em 2025. Na ocasião, o ex-técnico discorda do posicionamento que o português escala Estevão. Para ele, a joia palmeirense, que vem sendo muito elogiada na imprensa internacional, deveria jogar mais centralizado e não pela ponta. Estevão é craque, pode virar fora de série. Sai da ponta e vem para o meio. Usaria como está o Rafael Veiga hoje, meia centralizado. É um desperdício tanta qualidade para ele jogar lá, na ponta, disse Luxa. Atacante concorda com o argumento do ex-treinador. Inclusive, o próprio jogador de 17 anos foi perguntado sobre o assunto e apoiou o que Luxa disse. Ele revelou que sempre se sentiu mais confortável jogando pelo meio, mas que acabou sendo deslocado para o lado do campo ainda nas categorias de base. Desde pequeno eu sempre joguei no meio, é ali que fui criado e me sinto mais à vontade. Na base eu fui colocado mais para a beirada porque eu era muito franzino, para escapar do contato, contou. Vale salientar que ele também vem sendo usado na ponta por Dorival Júnior na seleção brasileira, assim como acontece no Palmeiras. Quem sabe após sua declaração os 2 treinadores não mudem suas convicções. Esperando mais chances com a amarelinha. Estevão vem sendo o principal jogador do Alviverde Paulista na temporada. Mesmo nos momentos em que a equipe apresentou um nível abaixo, foi a promessa que sempre seguiu sendo elogiada. Com a camisa do Brasil, ele vem ganhando a confiança de Dorival Júnior, mas ainda tem pouca minutagem pela seleção principal. O jovem espera jogar mais no confronto contra o Uruguai, nesta terça-feira 19 na Arena Fonte Nova, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Abel Ferreira aprova zagueiro canhoto e chegada de Léo ao Palmeiras tem resposta. Palmeiras busca um novo zagueiro canhoto a pedido de Abel Ferreira há pelo menos 2 anos. Léo pode realmente parar no Palmeiras? O zagueiro Léo está incomodado no Gigante da Colina por conta da forte cobrança dos torcedores. Com isso, seu nome foi fortemente ligado a uma transferência ao Palmeiras nas últimas horas. O seu staff já começou a procurar uma nova equipe para o atleta. Léo tem sido oferecido para alguns times do futebol brasileiro como Palmeiras e Bahia. Até o momento não tem nada de concreto entre as partes. Segundo apurou a reportagem do Bolave Brasil, no entanto, o atleta foi oferecido, mas não agrada. Mesmo sendo tão sonhado o zagueiro canhoto de Abel Ferreira,
o português quer um jogador mais alto para a posição. Saída do Vasco. O presidente Pedrinho já está ciente da situação e está avaliando as condições de saída. A comissão técnica entende que é um jogador valorizado no mercado e só vai liberar se colocarem uma grana interessante na mesa. O contrato do zagueiro com o Gigante da Colina vai até o final de 2025. Rogério Ceni admira muito o atleta desde os tempos de São Paulo e estaria disposto a conseguir a sua contratação no Bahia. Após contratar Endrick em uma das negociações mais valiosas do futebol brasileiro, o Real Madrid mira a contratação de mais um destaque das categorias de base do Palmeiras. Segundo informações do jornal espanhol Sport, o Real Madrid pretende antecipar a investida por Vítor Reis para janeiro. O jovem entrou no radar do Real após se destacar no Palmeiras nesta temporada. Palmeiras tenta melhorar pontaria contra o Bahia, depois de perder muitos gols nas últimas rodadas. Verdão visita o Bahia em busca de se manter próximo da liderança do Brasileirão. O Palmeiras enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, 20 às 18 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda na briga pelo título. O duelo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. O Verdão tenta se aproximar do Botafogo contando com seu bom retrospecto como visitante nesta competição. Além disso, Abel Ferreira tenta contar com a má fase que vive a equipe de Rogério Ceni, que não vence há mais de um mês. Pontaria do time do Palmeiras. Porém, para vencer o Bahia, o Palmeiras precisa melhorar sua pontaria no Brasileirão betano. Nas últimas rodadas, o time criou muitas chances de gols, mas acabou desperdiçando. Isso acabou custando uma derrota para o Corinthians e uma vitória magra sobre o Grêmio. Na última rodada contra o time gaúcho, o Verdão amassou o adversário, com 30 chutes a gol, mas acabou marcando apenas um tento na partida. Aos 26 minutos, Estevão marcou o gol da vitória alviverde. Contra o Corinthians na penúltima rodada na Neoquímica Arena, a equipe de Abel Ferreira criou boas chances na primeira etapa para abrir o placar, mas acabou não marcando e sofrendo 2 tentos. Apesar disso, o Palmeiras tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, com 54 gols marcados em 33 partidas disputadas, e uma média de 1,6 tentos feitos por jogo. O time tem o melhor ataque da competição, com o Botafogo logo atrás com 52 gols. Reta final de Brasileirão. Ainda na briga pelo título do Brasileirão betano, o Palmeiras tem 5 rodadas para alcançar o líder Botafogo. Por enquanto, 4 pontos separam as equipes. Além disso, no dia 26, haverá o confronto direto, no Allianz Parque, às 21h30. Palmeiras decide que não vai tentar contratação de Léo Pelé, do Vasco. Informações de Diego Firmino, que apura notícias do Verdão, dão conta de que o defensor não deve pintar no time de Abel. Rumores no Palmeiras sobre contratações para janeiro. Com a pausa no Brasileirão betano por causa da data FIFA, o mercado da bola do Palmeiras está cheio de especulações nos últimos dias. Um jogador que ganhou força no fim de semana foi de Léo Pelé, do Vasco. Abel Ferreira teria conversado com o zagueiro vascaíno para o jogador reforçar o Verdão a partir de janeiro de 2025. Léo Pelé poderia ser uma reposição para o jovem Naves, que está fora dos planos do treinador. O zagueiro Naves deve ser negociado com o exterior, como noticiou a página Bolave Palmeiras. Porém, de acordo com informações de Diego Firmino, não há interesse do Verdão no defensor do clube carioca. A Abel não pediu o zagueiro ex-São Paulo no Alviverde. Galera que está questionando. Bom, até agora 17 de novembro de 24, não existe nada, disse o comunicador na rede social do X sobre Léo Pelé. A repercussão na torcida palmeirense sobre uma possível negociação com o zagueiro do Vasco foi muito ruim, já que o atleta não vive grande momento no clube carioca. O defensor tem contrato no Cruz Maltino até 2025 e pode ser negociado, mas o seu futuro não será no Palestra Itália. Mas a tendência é o clube paulista buscar a contratação de um zagueiro. Naves está de saída e Vítor Reis é alvo de times europeus. Ainda sobre rumores no mercado da bola, a presidente Leila Pereira vetou Neymar no time do Palestra Itália. Ela afirmou que não contrata jogadores sem condição de entrar em campo de forma imediata. Neymar sofreu uma grave lesão no joelho em 2023 e, recentemente, voltou a se lesionar no Al Hilal, da Arábia Saudita. A presidente do Verdão ainda opinou que o astro brasileiro vai voltar ao Santos.